A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos continuidade ao estudo da disciplina Pentateuco e livros históricos. E nesta aula trataremos sobre o livro de Juízes e Ruth, dando aí a sequência ao estudo da trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento. Como nós tratamos na aula anterior, o livro de Josué mostra o tempo da conquista e o tempo em que Josué governa, lidera o povo nesse período inicial de chegada na terra prometida. E após a morte de Josué, e podemos até destacar um pouquinho antes, em suas palavras finais, nós vemos como Josué conclama o povo, ou adverte ao povo de Israel a confiar em Deus, a escolher servir a Deus, abandonar a crença nos deuses falsos dos povos que habitavam aquela região e confiar plenamente no Senhor. Embora naquele momento o povo tenha se manifestado em favor daquilo que Josué estava declarando, ensinando e advertindo, não demorou muito. Após a morte de Josué, o povo começou a desobedecer aos ensinamentos de Deus. E o livro dos Juízes revela uma sequência de fracassos do povo de Israel, uma sucessiva, um ciclo que perdurou aí muitos séculos, em que o povo permanecia um tempo em paz, enquanto um líder enviado por Deus o libertava da opressão, mas tão logo esse líder morria, o povo voltava a desobedecer ao Senhor, a cultuar as divindades de Canaã e mais uma vez via o juízo de Deus. Então este ciclo só veio findar quando Samuel é escolhido como profeta de Deus e último juiz de Israel dentro desse período que antecede o período da monarquia, algo que nós veremos quando tratarmos sobre os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Então, sobre a autoria do livro de Juízes, não há certeza, porém a tradição judaica atribui a escrita desse livro a Samuel, o mesmo que teria escrito o próprio livro que recebe o seu nome. Então, o tema central são os ciclos de fracassos, apostasia e libertação. Devemos destacar que esse tempo é um tempo em que as tribos de Israel elas não são governadas por um poder central. Então as tribos elas são autônomas, então elas são politicamente independentes, Cada tribo é governada por um patriarca ou liderada por um patriarca que dá as diretrizes gerais para o povo, que julga as causas do povo. Então, é um período em que o próprio livro de Juízes destaca que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Embora isso indica a falta de centralidade política, embora essa falta de centralidade política seja a causa dessa anarquia, desse agir onde cada um pensava e agia como queria, mas na realidade o problema não era a falta de um rei, mas a falta de observância aos ensinamentos de Deus, ou o abandono da fé em Deus. Então, o juízo era recorrente justamente por conta dessa apostasia.
muito presente, né, no livro dos Juízes. Então, essa apostasia, né, vem como resultado do fracasso também em alguns aspectos da área militar, né, como, né, mencionei na aula anterior. O território que Deus havia delimitado como tendo parte, né, da Terra Prometida não foi plenamente conquistado. Por conta da incredulidade do povo, né, de não confiar no Senhor, né, até o fim. Então, o fracasso militar, né, permitiu que o povo de Israel convivesse com essas nações pagãs, né, que cultuavam outros deuses, né, principalmente, como nós veremos mais à frente, né, dá um destaque maior, principalmente, né, o culto a Baal, né, que fez parte, né, da trajetória, esse culto, né, a Baal, da trajetória do povo, né, de Israel na monarquia, né, depois aí da morte de Salomão. Então, nós temos aí um fracasso militar e um fracasso também religioso, né, que é a desobediência, né, a quebra, né, do pacto, né, da aliança, constantemente, né, sendo quebrada, e como Moisés havia, né, registrado, segundo as palavras do Senhor, qual seria o resultado da desobediência à lei de Deus? Era justamente a opressão por parte dos inimigos, como uma das consequências, além de muitas outras decorrentes dessa desobediência obstinada, né, persistente, né, do povo em relação às leis de Deus. Então, durante esse período, né, vários grupos oprimiram o povo de Israel, né? Mesopotâmios, moabitas, filisteus, amalequitas, amonitas, os filisteus em alguns momentos, e foram tempos assim longínquos de opressão, né? Um desses momentos, né, que foi o tempo em que Deus escolhe Sansão, o povo de Israel já tinha permanecido aí sobre o jugo filisteu por cerca de 40 anos. Então Deus, com a sua misericórdia, né, escolhe Sansão. E durante, né, cerca de 20 anos, durante o tempo de Sansão, né, o povo, né, desfruta um pouco de liberdade. Mas isso mostra, né, como a desobediência era trágica para o povo de Israel. Então, esses sucessivos altos, né, e baixos na fé do povo de Israel só teve fim, como nós mencionamos agora há pouco, com a escolha, né, de Samuel, né, para suceder, né, a casa de Eli. Embora, né, Eli tenha sido aí, né, nós veremos um pouco mais à frente, né, um homem que demonstrava, né, temor a Deus, mas os seus filhos, né, Ofni e Finéias, desonravam a Deus. Então Deus escolhe Samuel naquele momento ali de declínio espiritual em Israel, para pôr fim, né, a esse tempo, esse período, né, de, né, sucessivos altos e baixos, né, de modo que o povo passasse de fato a confiar plenamente no Senhor. Então Moisés, ou Samuel, é este, né, que passa a instruir o povo de Deus, a conduzir o povo de Deus em obediência à sua palavra. E seguindo agora, né, para o livro seguinte, que é no mesmo contexto, né, o livro de Ruth, né, que segue aí na nossa Bíblia, né, posteriormente ao livro de Juízes, o contexto de Ruth é o mesmo contexto de Juízes, né, do contexto lá onde não havia rei em Israel, onde cada um fazia o que bem entendia, um tempo de dominação estrangeira, de rivalidades entre povos.
um tempo, né, de idolatria, de incredulidade, tanto que, né, o início do livro, né, mostra como uma família de hebreus, né, que é a família de Noemi, sai, né, de Belém, que curiosamente, né, é chamada de casa de pão, para irem a Moabe, a morar em Moabe. Então, por conta, né, de uma seca que estava assolando, né, a terra, como justamente consequência do pecado do povo. Então, né, o contexto é este, né, mesmo ali de Juízes, né, e traz aí, né, apresenta, né, a figura, né, uma figura central ali que é Ruth, e mostra, né, como tema central a inclusão, né, dessa figura, né, estrangeira, Ruth, uma moabita, como sendo aí introduzida na linhagem de Davi, né, por causa da sua atitude de fé, né, em permanecer ao lado de Noemi, mesmo sabendo, né, das dificuldades que ela enfrentaria por ser uma mulher estrangeira, viúva, morando no território, né, de Israel. Então nós temos aqui os objetivos do livro de Ruth, que é, né, retratar a fé, né, dessas duas mulheres, né, Noemi, né, e Ruth, né, num período, né, de apostasia, de conflito, né, entre raças, como mencionei aqui agora, né, entre, né, Israel e outros grupos ali presentes, inclusive os próprios moabitas, que durante esse período de Juízes subjugou o povo de Israel, oprimiu o povo de Israel. Então, Noemi, sendo israelita, vai morar em Moabe, podemos dizer assim, um território inimigo. Mas, como lá em Moabe, Noemi e Ruth se tornam viúvas, então elas retornam para a sua terra. Então é um tempo de muita dificuldade, um tempo, né, de muita violência, idolatria, e além desse objetivo de retratar a fé dessas duas mulheres, nós vemos também aqui um destaque que é trazer à memória, né, do povo acerca dessa herança, né, ou dessa genealogia, né, de Davi, que vai, uma vez, né, Deus firmando a aliança, né, com Davi, passa a ser, né, a genealogia, né, de Jesus, o Messias, né, que é da descendência de Davi. E curiosamente, né, lembrando que Ruth é moabita, mostrando que na genealogia de Jesus aí a presença, né, de uma mulher estrangeira. E não é a única mulher estrangeira que está ali presente na genealogia, né, de Jesus. Nós podemos destacar também Raabe, lá, né, de Jericó, que está registrado lá no livro de Josué, e também destacar Tamar, que era nora de Judá e que veio, né, ter um filho aí, né, gerado por Judá, destacando também, e essa Tamar é cananita. Além dessas, Naamá, que era mãe de Roboão, né, filho de Salomão, que essa mulher era amonita. Então, na ascendência de Jesus, na família de Jesus, nós temos aí várias mulheres estrangeiras, né? Isso indica, né, para nós a graça de Deus, né, agindo no Antigo Testamento, né, mostrando que embora Deus tinha um povo, que é Israel, mas a graça dele havia sido manifesto, ou indicava, né, que o plano de Deus era para todas as nações da terra, como Deus disse a Abraão. E para nós concluirmos o estudo sobre esses dois livros, né, os livros de Juízes e Ruth, agora, né, com destaque em Ruth, observe esse slide onde há um destaque, né, sobre a cristologia em Ruth, né? Como, né, o livro de Ruth, o contexto de Ruth, os personagens aqui em Ruth apontam para Jesus, ou apresentam, né, figuras, né, veterotestamentárias ou tipos
né, que apontam, né, para Jesus, né, que seria aí aquilo que estava sendo preparado, né, para o cumprimento posterior. Então, um tipo geralmente aponta para algo superior no futuro. Então, nós vemos aí, né, na cristologia em Ruth, a figura de Boaz é vista como um tipo de Cristo, considerando-se os seguintes aspectos. Então, Boaz é quem se posiciona como o resgatador, né, de Ruth. Isso pensando, né, no costume do Antigo Testamento, inclusive presente, né, na lei de Moisés, que era a lei, né, do levirato, onde a viúva poderia ser resgatada, ou seja, aquele homem que tenha morrido e não deixado filhos, a viúva deveria se casar com um parente para que suscitasse ali a descendência. Então nós temos aqui Boaz, como este que se apresenta como resgatador, não é? Que é um parente de Noemi e como consequência, né, parente também de Ruth. E aí Boaz ele é um tipo de Cristo porque Jesus também, né, se tornou homem como nós para trazer redenção, para nos resgatar, né, da condenação, né, do pecado. Então, havia algumas qualificações. O resgatador, não é este que deveria cumprir essa ordenança, ele deveria ser qualificado, né, que tá todas as dívidas deixadas, então ele deveria ter condições, né, de saldar aí as dívidas deixadas, e de fato, né, Jesus também foi o único capaz de trazer perdão para os nossos pecados, né, por ser sem pecado, né, o Cordeiro, né, santo, justo, o único capaz, né, de pagar a dívida a Deus, né, por aquilo que a humanidade fez lá em Adão, né, quando contraiu essa dívida impagável, mas que Jesus, se tornando homem, veio se colocar em nosso lugar. E com isso, né, destruir as obras do diabo, né, e saciar a fome da alma. Então ele veio resgatar a sua noiva, a igreja, né, para desfrutar de uma comunhão eterna. Então este livro, né, uma história aí com poucos capítulos, né, traz aí um ensinamento, né, tão precioso, né, de fé, né, de Ruth e Noemi, e trazendo aí esse alicerce, né, que aponta para um ensinamento, né, precioso que, né, foi registrado aí nos evangelhos com a vinda de Jesus. Então encerramos aqui nossa 7ª aula. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até a próxima.